Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Ziskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 18 de agosto de 2020, dia 28 de Av de 5.780, e o noticiário de hoje vem recheado de notícias. Em primeiro lugar, nós falaremos sobre o sucesso no novo meio de defesa antiaéreo israelense. Vamos conversar um pouco sobre o que está ocorrendo na faixa de Gaza, a surpreendente nova realidade frente aos Emirados Árabes Unidos e ao veredito do julgamento dos assassinos do ex-primeiro-ministro do Líbano, Hariri, as consequências dentro do Líbano e ainda novas coisas que parecem estar aparecendo posteriormente à imensa explosão ocorrida no dia 4 de agosto no porto de Beirute. Na noite da quinta-feira passada, Israel testou o seu foguete de defesa Hetz 2, ou SETA 2. Trata-se da quinta evolução deste foguete, que já tem 20 anos e que passou por 4 evoluções anteriores, sendo esta a mais recente e a mais importante também. Um foguete de ataque que simulava o Shihab-3 iraniano foi lançado em alto mar. O foguete israelense Hetz-2 deveria, então, interceptá-lo e foi acionado. Ele localizou e explodiu o foguete inimigo no ar. De acordo com Boaz Levi, vice-presidente da AIA, que é a organização que desenvolveu o projeto, o experimento teve 100% de sucesso. Boaz Levi acrescentou que Israel está se preparando para enfrentar a eventualidade de o Irã vir a utilizar foguetes com carga atômica. O avanço com esse novo foguete, essa nova versão do foguete Hetz-2, é a sua capacidade de interceptar o foguete inimigo ao entrar na atmosfera. O Hetz-3, que é da mesma família, intercepta o foguete inimigo fora da atmosfera. O experimento utilizou, além do próprio Hetz-2, utilizou simuladores do sistema Domo de Ferro e tudo funcionou perfeitamente. A unidade antifoguete dos Estados Unidos foi convidada a participar do experimento e estava presente. Cabe salientar, então, que o Hetz-2 é um projeto que já existe, como eu disse, há 20 anos e está na quinta versão do mesmo. Moshe Fatael, que é chefe do Departamento de Desenvolvimento do Ministério da Defesa, ressaltou que essa nova versão visa manter a capacidade de defesa frente ao avanço das ameaças e provou que tudo funciona como planejado. Ele acrescentou que o Irã vem melhorando a precisão dos seus foguetes e está adicionando capacidade de manobrar os seus foguetes depois de entrarem na atmosfera. Nós estamos nos preparando para enfrentar esse risco e destruir o foguete inimigo o quanto mais longe possível e o quanto mais alto possível. Além disso, nos preparamos também para a eventualidade de que mudem o poder destrutivo dos explosivos convencionais para explosivos atômicos. O sistema de controle da nova versão do Hetz-2 foi desenvolvido pela empresa israelense Rafael, e ele é capaz de detectar e destruir o invasor enquanto o motor do sistema é da empresa Homer, que se especializa em motores para foguetes. Amigos, infelizmente, segue de forma bastante preocupante o envio de balões incendiários da faixa de Gaza em direção a Israel. Ao longo da última semana, já ultrapassamos 200 focos de incêndio, com perda substancial de produtos agrícolas, incêndios em floresta, mortes de inúmeros animais selvagens. Na sexta-feira, tivemos a lamentar pela primeira vez perdas substanciais também aos moradores com incêndio de 4 construções de armazenagem na região de Sdot Negev. Ontem, destruímos 2 foguetes no ar. Infelizmente,
restos de um destes foguetes caiu sobre uma residência, causando danos materiais e ferindo uma senhora de 58 anos que não tinha ainda se abrigado no abrigo antibombas existentes em todas as residências no sul de Israel. O exército de Israel vem reagindo e atacando posições de observações e campos de treinamento do Hamas, mas toma o cuidado de não gerar perdas humanas ao inimigo. Muitos moradores do sul começam a pedir mais rigor na resposta de Israel, já que suas plantações e agora também suas propriedades começam a ser alvos constantes destes ataques. É importante mencionar que, além dos balões incendiários, têm sido também enviados balões com explosivos. Um destes grupos de balões com explosivos acabou caindo a 30 metros de uma escola de crianças de idade de 3 a 5 anos, onde se abrigam 35 crianças que, felizmente, naquele momento, não estavam na escola. A bomba não chegou a explodir, foram os sapeadores do exército israelense que a desmontaram. No entanto, isto começa a mostrar riscos bastante mais sérios do que os incêndios. No sábado, depois de meses, o Hamas organizou mais uma manifestação na fronteira e dezenas de coquetéis Molotov foram jogados contra veículos do exército. Estas manifestações que começaram no sábado, infelizmente, tiveram continuidade e ontem nós tivemos centenas de moradores de Gaza na linha fronteiriça jogando bombas incendiárias, coquetéis Molotov contra forças do exército de Israel, que reagiu, desta vez ferindo, apesar de sem gravidade, mas ferindo 2 jovens que se preparavam para lançar bombas incendiárias contra Israel. Os foguetes que Gaza vem lançando, felizmente, têm sido destruídos pelos foguetes antifoguetes da Operação Domo de Ferro e, graças a Deus, não causaram vítimas, além desta senhora de 58 anos que eu mencionei e de alguns outros que tropeçaram e caíram enquanto corriam para abrigos antibombas. Além disso, o Hamas voltou a usar o terror psicológico. O que eles fazem? Eles estouram centenas de artefatos que não causam danos materiais, mas fazem barulho similar ao de bombas, para causar temor e preocupação nos habitantes israelenses da zona fronteiriça, que, sem saber a origem destes bombardeios, acabam se refugiando em abrigos antiaéreos, causando, principalmente nas crianças, bastante sofrimento. Israel e os Emirados Árabes finalmente resolveram normalizar suas relações comerciais. O anúncio deste acordo, que deverá ser firmado nos Estados Unidos nos próximos dias, trouxe um alento inacreditável, tanto aqui como nos Emirados Árabes Unidos, que são formados por 7 Emirados diferentes, 2 dos quais extremamente conhecidos de vocês aí no Brasil, Abu Dhabi e Dubai. Os acordos vão trazer um investimento esperado de cerca de 300 milhões de dólares ao ano aqui em Israel e exportações estimadas em 500 milhões de dólares ao ano daqui para os Emirados Árabes Unidos, e aqui não estão computados eventuais exportações militares, cujos valores não são normalmente mencionados, apesar de que o jornal Yediot Ahronot noticiou na manhã de hoje que Israel já está fornecendo armamentos, meios de defesa cibernéticos e militares aos Emirados Árabes Unidos e que este valor talvez já tenha atingido 3 bilhões de dólares. Logicamente que essas informações não foram confirmadas por autoridades israelenses. Em relação a este acordo de pacificação, há alguns grandes ganhadores e outros grandes perdedores. Os grandes ganhadores, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, são os Emirados Árabes Unidos e Israel.
esta associação do capital brutal que esses Emirados dispõem, afinal de contas, são o reino mais rico do mundo, aliado à capacidade tecnológica de desenvolvimento aqui em Israel, podem trazer uma mudança significativa no bem-estar do mundo em geral e, em particular, do Oriente Médio. Ganham também outros estados no Oriente Médio não tão envolvidos com a questão das discordâncias entre árabes e judeus, e entre eles eu gostaria de mencionar o Bahrein, Omã, o Sultanato de Omã, o Sudão, que demonstra grande interesse em normalizar as relações com Israel, e o Marrocos. Perdem no Oriente Médio, em primeiro lugar o Irã, que busca a hegemonia no Oriente Médio, perde a Turquia, que tem sido um dos maiores apoiadores dos movimentos terroristas sunitas, e aqui eu queria ressaltar o Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Popular para a Libertação da Palestina e outros grupos deste mesmo modus pensante. O Irã, que apoia também grupos terroristas, sendo o principal deles o Hezbollah no Líbano, é o outro grande perdedor, e o próprio Hezbollah. Mas também perdem os palestinos. E os palestinos perdem por uma razão muito simples. Eles se opuseram de forma extremamente violenta ao acordo de paz. O acordo de paz poderia trazer não só benefícios para Israel, mas também para a Palestina, na medida em que afasta a possibilidade de Israel incorporar territórios palestinos ao Estado de Israel, em primeiro lugar. Em segundo lugar, poderia trazer para a região da Palestina um processo de exportação bastante significativo, principalmente de têxteis e manufaturados, que os Emirados Árabes Unidos são grandes consumidores e que a Palestina poderia ser um grande fornecedor. No entanto, ao se colocar tão frontalmente frente ao Sultanato, aos Emirados Árabes, inclusive com o primeiro-ministro palestino chamando o mandatário dos Emirados Árabes, de Mohammed bin Zayed, de cão traidor, e sugerindo que ele mudasse o nome de Emirados Árabes Unidos para Emirados Sionistas Unidos, não gerou muita simpatia, como você pode imaginar, no mundo árabe, principalmente na região do Golfo Pérsico. Além disso, em diversas cidades foram queimadas fotos de Trump, de Bin Zayed e de Bibi Netanyahu. Fotos estas em tamanho imenso, que foram colocadas no piso, as pessoas pisaram e depois as queimaram. Em El-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado do mundo islâmico, bandeiras dos Emirados Árabes Unidos foram colocadas no chão, no caminho da entrada da mesquita, de forma que todas as pessoas, para entrar na mesquita, tinham que pisar na bandeira dos Emirados Árabes Unidos, o que também gerou um desconforto muito grande na região do Golfo Pérsico. O que se notava nas filmagens da sexta-feira foi uma profunda raiva em muitas das pessoas que não se satisfaziam apenas em pisar nas bandeiras, mas cuspiam sobre elas e saltavam sobre elas. Enfim, nós costumamos repetir muitas vezes a frase dita por Abba Eban em 1970, quando, se referindo a mais uma das tentativas de paz que ele negociava com os palestinos, ter recebido a negativa, ele disse: é impressionante como eles nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. E, mais uma vez, isto ocorre aqui, quando as luzes da paz parecem se acender e, infelizmente, a autoridade palestina e os governantes palestinos buscam fazer, mais uma vez, um curto-circuito nesta iluminação. Senhores, hoje um balão incendiário caiu na cidade de Sderot, iniciando fogo num local onde se encontravam algumas crianças. Não houve danos às crianças, mas a região sofreu
bastante dano estrutural com incêndio, segundo o jornal Maariv, o fogo foi dominado, mas os prejuízos foram, infelizmente, de grande monta. Israel, horas depois, atacou algumas bases do Hamas. O Ministério egípcio enviou um grupo de negociação a Gaza, tentando mediar e evitar que haja uma escalada nessas lutas entre Hamas e Israel, mas, infelizmente, a resposta da liderança do Hamas é que eles não temem nenhum tipo de escalada e que eles não se satisfarão apenas com o dinheiro do Qatar. E aqui eu quero fazer um parênteses e explicar. O Qatar vinha injetando milhões e milhões de dólares dentro da faixa de Gaza, distribuindo uma nota de $100 para cada família de moradores na faixa de Gaza para minorar o sofrimento deles a cada semana. Eles se comprometeram a fazer isso durante 6 meses, e estes 6 meses vencem agora na primeira semana de setembro. Dizia-se que essa escalada com os balões, com os foguetes e com os coquetéis Molotov eram para forçar o Qatar a renovar a injeção de capital dentro da faixa de Gaza, coisa que o Qatar ainda não se comprometeu. No entanto, nas negociações de ontem à noite entre a missão egípcia e o Hamas, eles disseram que não se satisfarão apenas com a volta do dinheiro que deveria ser interrompida agora em setembro. Isso já não será suficiente, mas eles exigem também que Israel autorize o aumento da faixa de pesca, que Israel construa 2 centros hospitalares dentro de Gaza, que Israel abasteça de gasolina as usinas elétricas de Gaza, que Israel construa uma nova fonte de geração de energia em Gaza e, eventualmente, um porto. Sobre o porto, eles não desenvolveram muito. E que, se essas coisas não forem conseguidas, eles estão dispostos e prontos a uma escalada independente do custo para a população civil ou para a estrutura física da faixa de Gaza. Uma notícia nada agradável, um aceno muito sério de problemas futuros que nós aqui em Israel esperamos que não ocorra, mas se ocorrer, o exército israelense está plenamente preparado para isso. E para terminar, meus amigos, em 2005, uma bomba matou o primeiro-ministro Rafik Hariri e 20 outras pessoas na cidade de Beirute. Foi um ataque terrorista atribuído na época ao Hezbollah. Esse ataque estava sendo julgado, ou está sendo julgado, pela Corte de Haia, uma corte que foi estabelecida especificamente para julgar 5 dos membros do Hezbollah que atuaram neste assassinato. O veredito deveria sair no dia 4 de agosto, dia da explosão terrível no porto de Beirute, e, em função disso, foi adiado para hoje. Um dos 5 foi assassinado no aeroporto da Síria em 2016. Disse que foi assassinado por outros membros do próprio Hezbollah, uma vez que ele sabia demais. Os outros 4 membros estão desaparecidos desde então, aparentemente mudaram seus nomes e não se sabe onde eles estão. Em função disto, foi muito difícil, ou está sendo muito difícil, para que o tribunal saiba quem foram os mandantes do crime. 5 oficiais, por mais graduados que sejam do Hezbollah, não poderiam tomar a decisão de matar o primeiro-ministro sem ordens superiores do próprio Hezbollah e, eventualmente, do Irã. Mas, infelizmente, não se conseguiu chegar à prova sobre isto. O Hezbollah, desde então, se tornou extremamente mais poderoso, e a explosão em Beirute pode ter, de alguma forma, atenuado o veredito que está para sair agora lá na cidade de Haia. Enquanto isto, fontes
jornalísticas em diversos lugares do mundo começam a revelar que por baixo da estrutura do porto que explodiu, poderia haver uma série muito grande de túneis. Na verdade, diversas famílias cujos familiares continuam desaparecidos insistem em que se procurem nos túneis porque há a possibilidade das entradas dos túneis terem sido fechadas com a explosão e que eles estejam vivos dentro dos mesmos. O Hezbollah nega a existência de túneis, o governo libanês hoje negou também oficialmente a existência de túneis, mas muitas autoridades internacionais falam que as evidências das fotos poderiam indicar a existência de túneis subterrâneos onde eventualmente estivessem armazenados armas do Hezbollah, o que, se comprovado, colocará o Hezbollah numa situação defensiva extremamente grande. Amigos, por hoje é o que eu tinha a lhes dizer. Lhes desejo um imenso futuro de paz, como esse que estamos esperando aqui em Israel. Hoje ultrapassamos em muito o tempo do nosso noticiário, mas esperamos, a partir da semana que vem, voltar aos nossos 15 minutos semanais. Um abraço e até lá, se Deus quiser.